Saudações conspiradores, aquarianos, amigos do canal Realidade Fantástica, amigos que nos acompanham aí de vários países no mundo todo, canal chegando a 70 mil inscritos, é uma coisa que nos dá muito orgulho, muita alegria. Sempre muito bom saber que estamos chegando aí na casa de todos vocês, em vários continentes, trazendo as paraciências, o esoterismo e o ocultismo. E hoje com uma entrevista mais do que especial, porque estamos sendo recebidos aqui na casa de um cientista e de uma pessoa que é um pedaço da história das paraciências no Brasil e das pesquisas de elevação da consciência, que é o professor Carlos Alberto Tinoco, que é parapsicólogo, professor de yoga, pesquisador, dono de uma produção literária fantástica que nós vamos falar aqui, e como eu disse, é um pedaço vivo da história aqui das paraciências brasileiras. Ele nos recebe na sua casa, aqui em Curitiba, e vai discorrer um pouquinho aí de todos esses assuntos fascinantes. Professor Tinoco, obrigado por nos receber. Eu que agradeço, eu estou muito feliz com a presença de vocês. E para mim é uma honra estar sendo entrevistado por você. Muito obrigado à casa, a nossa casa de portas abertas para tudo isso. Obrigado, e sem dúvida uma casa muito bonita, muito significativa. Professor Tinoco, o senhor é rio-grandense, né? Sim, do norte. Do norte. Como é que começou o seu interesse aí pelas paraciências? Olha, assim, no Rio Grande do Norte, ou mais precisamente na cidade de Natal, onde eu morei, eu participei do movimento espírita. Né? Frequentava a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, onde eu conheci muitos bons médiuns, né? E aquilo me impressionou bastante, então eu me voltei para a parapsicologia. Perfeito. O senhor teve contato com um nome bastante famoso da parapsicologia, que foi o professor Hernani. Na verdade eu fui discípulo dele. Discípulo do professor Hernani. Minha correspondência com ele começou em dezembro de 1969. Ele então me mandou os livros dele, eu também mandei um material sobre modelo matemático que eu estava desenvolvendo. Nessa época eu dava aula na Faculdade de Engenharia do Amazonas e mandei alguns modelos matemáticos para ele sobre a teoria do modelo organizador, que eu conhecia através de um livro dele intitulado A Teoria Corpuscular do Espírito. Ah, esse livro é clássico dele, né? Ele publicou em 58. Olha que coisa. Então daí da leitura desse livro e da nossa correspondência nasceu uma amizade que perdura até o falecimento dele, né? Que coisa, e as suas pesquisas individuais em parapsicologia? O senhor pode falar um pouquinho o que o senhor pesquisou, que tipo de fenômenos que o senhor teve a oportunidade de presenciar, estudar? Pois não. Eu estudei em Manaus 6 casos de poltergeist. 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 Fala um pouquinho deles, o que lhe impressionou nesses casos? Falo. Na verdade eu não vi o poltergeist em ação. Eu soube que ocorreu um determinado poltergeist num certo local, eu ia até lá e encontrava dezenas de testemunhas. Sem exagero, dezenas de testemunhas, todas prestavam depoimento gravado, assinavam documentos e os depoimentos eram não discordantes. E que tipo de poltergeist ocorria ali? Um que ocorreu em Manaus, no bairro chamado Morada do Sol, foram pedradas. Então uma residência bonita, recém-construída, não havia nenhuma casa em volta, né? Ela foi infestada por pedra de mais de 5 quilos. E as pedras simplesmente apareciam dentro da residência? Apareciam caminhando no ar e caiu dentro de casa com um ruído horroroso. Que coisa. Então eu encontrei o telhado da casa quebrado por pedra. Encontrei várias pedras sobre o telhado. E os depoimentos eram as coisas mais impressionantes. Que coisa. Pedradas e pessoas atingidas por pedras. Ah, houve pessoas machucadas. Hein? Houve. Não violentamente, mas pessoas atingidas levemente por pedradas. E o outro poltergeist muito violento que eu estudei foi em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Isso aí foi com fogo. Com fogo? Fogo. Era uma vila muito simples, de casa de madeira, e uma delas, onde havia manifestação de mediunidade e tal, uma dessas casinhas foi infestada por fogo. Que queimou rede, queimou colchões, queimou roupas, queimou tudo. Tipo combustão espontânea, parecia do nada? Não, era combustão espontânea. Que coisa. E a que se atribui, professor? Existem muitas teorias para o poltergeist, né? Existem hipóteses. Hipóteses. Quais que são as principais? Olha, a principal hipótese é do pedagogo Allan Kardec, né? O Denisard. Que ele estudou um espírito batedor não me lembro qual foi a cidade que ele estudou. Então ele atribuía aos espíritos. Né? Depois tem o William Rowe, que é um americano que eu conheço, atribuiu, acho que ele chamou de campo psi.
que seria um campo em torno de certas pessoas, e esse campo seria capaz de movimentar os objetos, de afetar o mundo material, né? Tem muitas outras hipóteses, tem hipótese de partículas subatômicas que transitariam fora do nosso espaço tridimensional. E qual que é o procedimento quando um parapsicólogo, um pesquisador, um cientista como o senhor se depara? Existe alguma orientação que se dá à família para talvez poder ajudar a cessar a coisa? Foi pesquisado alguma coisa nesse sentido? Tem estudo sobre isso, sim. Então, a melhor maneira de você reduzir a atividade do poltergeist é você fazer uma terapia grupal. Grupal? Grupal. Você traz um psiquiatra, um psicólogo, leva um psicólogo clínico, ou leva até o consultório do psicólogo clínico, o grupo familiar, desenvolve uma terapia com ele e emerge, então, coisas assim impressionantes. Olha, conflito de parentes uns com os outros, conflito de herança, conflito de limite de terra, a pessoa invadiu o terreno do outro. Então, o que é daí vem a cura. Então, uma das hipóteses, além da hipótese dos espíritos, né, que o senhor falou do Kardec, pode ser também muita raiva reprimida. Com certeza. Que a pessoa não consegue externar, sai. Com certeza. Através de poltergeist. Então, a hipótese mais provável é essa daí, é a externalização de conflitos íntimos que afetam o mundo material. Interessante, é um estudo fascinante, né, professor? E o senhor que acompanhou, faz parte aí da parapsicologia brasileira, parte viva da parapsicologia, esses fenômenos continuam ocorrendo ou tiveram um pico, agora diminuíram? Como é que está isso? Olha, eu não tenho uma ideia porque eu me afastei da parapsicologia, como já lhe disse. Mas poltergeist sempre existiu e sempre existirá em todas as partes do mundo, em todos os países do mundo, em todas as épocas da história. Tem registro de poltergeist no século VIII da era cristã. Do século VIII já. Registro documentado, né? Existe um documento escrito sobre isso. Agora, o caso mais interessante aconteceu em Rosenheim, na Alemanha, estudado pelo parapsicólogo alemão, o nome dele é Bender, Hans Bender. Hans Bender. Então, estava havendo um poltergeist com movimentação de objetos, em que havia suspeita de que objetos saíam de fora para dentro de caixas fechadas. Eita. Tipo desmaterialização e rematerialização. Não se sabe. Então ele colocou vários objetos numa caixa de madeira, fechou com cadeado, colocou várias câmeras filmando a caixa, e quando a câmera cessou de filmar, por causa do intervalo, e voltou a filmar, tem um objeto fora da caixa. Que coisa. Fantástico isso, né? Impressionante. Os poltergeists são impressionantes. Professor, e como é que se iniciaram os seus estudos também dos estados alterados de consciência, né? Ou das experiências místicas? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, antes também da gente abordar os estudos de yoga. Primeiro definindo o que se entende por experiência mística, por exemplo. A expressão experiência mística ou experiência religiosa é uma expressão que se dá ao êxtase místico, né? Aquela que foi vivida ou é vivida por santos, yogis e pessoas, homens santos e até materialistas em todo momento da história. Materialistas até também? Materialistas. Olha que coisa. Por exemplo, no Canadá existiu um investigador chamado Michael Persinger. Ele já faleceu recentemente. E ele criou um capacete que, colocado na cabeça de voluntários, e aplicava campos magnéticos de baixíssima intensidade, da ordem de 10 elevado a menos 7 Tesla, e essas pessoas relataram experiências místicas. Olha que coisa. A grande maioria registrou. Eu repliquei esse experimento. Pois é, isso eu achei fantástico. Fala um pouquinho, que o senhor replicou, foi chamado até de capacete de Deus, né? É chamado de capacete de Deus. Fala um pouquinho como é que foi o seu experimento com isso. O capacete de Deus eu publiquei nesse livro. Está aparecendo ali para eles esse livro? Esse livro. Vamos pôr aqui. Bases neurofisiológicas das experiências místicas. Olha que interessante, pessoal. Carlos Alberto Tinoco. Então. Eu dava aula no departamento de física da Espírita, né? E lá encontrei um eletrotécnico que eu persuadi a fazer o capacete. Eu não tinha noção de como era, que tipo de campo magnético utilizar, não tinha noção de nada, sabia que o campo era baixo. Então eu fui na rua, no comércio, comprei um capacete de motoqueiro,
A gente desenhou um circuito, tinha uma década de Johnson, tinha um oscilador e mais outros elementos de circuito. A gente criou o capacete, o nome dele ele tinha um apelido chamado Seu Dante, né? Seu Dante. Seu Dante. Então o Seu Dante construiu o capacete sob a minha orientação e nós aplicamos na cabeça de 20 voluntários. E houve relato de experiências místicas. Que interessante. Não de todos, mas de alguns. Isso não dá um pouco de combustível para a teoria materialista que diz que, na verdade, as experiências místicas não é uma questão necessariamente da alma, simplesmente da eletroquímica do cérebro? Com certeza. E o que o senhor pensa disso? Deixa eu explicar para você. Há duas situações realmente muito distintas que é importante destacá-las e estabelecer diferenças. Na Universidade da Pensilvânia, existe um médico e cientista chamado Andrew Newberg. O Dr. Newberg, ele estuda com um tomógrafo por emissão de fótons. Então ele convida pessoas, freiras contemplativas, budistas, meditadores, yogis meditadores, e faz a fotografia no tomógrafo antes do transe e durante o transe, o transe místico, durante a experiência mística. Você sabe que o tomógrafo bate várias fotografias paralelas umas às outras, né? Até colocar e dar um mapa do cérebro, né? Então, durante as experiências místicas, ele demonstrou repetidas vezes que o cérebro, ou seja, que a experiência mística afeta a atividade neuroquímica do cérebro. Então isso está provado sem Não, isso não há mais dúvida. Não há mais dúvida. Isso aí já repetiu, já publicou vários artigos. Outras pessoas também fizeram, replicaram a experiência dele. Então isso é um caso, quer dizer, a experiência mística afeta a atividade do córtex. Isso aqui é outra coisa. O campo magnético provoca a experiência mística. Pode provocar. Não provoca, pode provocar. Tem um caso clássico na psiquiatria, talvez o senhor conheça, do Paineias Gage, que era um cidadão, né? Que por um acidente teve uma barra, acho que de ferro, né? Barra de ferro. Que atravessou o cérebro dele e a partir dali ele mudou completamente de personalidade. Eu conheço bastante essa experiência. Então isso tem também. Tem tudo isso. Eu acho que o grande mistério é a mente. Aliás, o grande mistério não é a mente, o grande mistério é a consciência. Qual é a natureza da consciência? Essa pergunta não tem resposta. Acho que ninguém ainda deu uma resposta satisfatória. Não. Né? E depois existem várias escolas, né, que interpretam a mente desse jeito, a consciência de um jeito e de outro. Agora, o fato é que o capacete de Deus, que eu construí com o Seu Dante, ele foi aplicado em 20 pessoas. E apenas 7 relataram experiências místicas profundas. Que coisa. E o senhor pode falar um pouquinho o que eles sentiram? Bom, eu tenho um trabalho aí, realmente eu não sabia que você vinha, senão eu lhe daria. Não, mas assim, rápidas palavras, eles então, sentiram... eles viram pessoas mortas. Olha só. Né? Eles tiveram experiência de êxtase com choro, experiência de êxtase, choraram da força da experiência. Outros viram luzes. Outros sentiram que os chakras foram mexidos e assim por diante. Olha, isso é sensacional e eu acho que é um feito inédito, que eu saiba, na parapsicologia brasileira. Ou talvez até da América Latina toda, né? Eu sou pioneiro na América Latina sobre isso, né? E o senhor tem alguma publicação? Para quem quiser saber, bom, o senhor tem esse livro, nesse livro fala desse experimento? Fala. Então esse livro nós recomendamos aí para você que quer saber dessa experiência do capacete de Deus feito pelo professor Tinoco e com esses resultados fantásticos, né? Professor, como é que também se deu a sua incursão nas filosofias orientais, em específico no yoga, nas filosofias da antiga Índia, né? Eu vejo que o senhor usa um jabamala no pescoço, o senhor foi professor de yoga, teve academia de yoga, né? É um profundo conhecedor do yoga e das escrituras indianas, né? Como as Upanishads, Vedas, enfim. Como é que você deu essa sua incursão? Bem, eu era espírita e trabalhava na faculdade espírita e encontrei um professor de yoga que me convidou para ter umas aulas. Eu fui e tive experiências místicas com ele. Olha só. Então eu pude constatar por mim mesmo que existem outras propostas.
Né? E depois eu, ao perceber que existe outra proposta, eu resolvi estudar. Estudar, e gostei muito da proposta do yoga e do hinduísmo, que, aliás, o espiritismo tem muitas das suas propostas são pré-existiam no hinduísmo, né? A reencarnação e outras coisas. O hinduísmo fala bem antes de Kardec. Então eu pude constatar, por experiência de leitura própria, que a proposta do hinduísmo é uma proposta muito bonita, né? Eu cheguei a ter uma academia de yoga em Manaus, olha só, a Kaivalya Academia de Yoga, e continuei tendo contato com essa pessoa até uns 8, 10 anos atrás, né? E o senhor é ainda amigo, né? Foi amigo do professor Hermógenes, figura de referência no yoga brasileiro, continua amigo do professor De Rose, né? Que é outra figura, né? Que tem um lado polêmico, mas também é uma figura de destaque, inegavelmente, no yoga. Então o senhor transita bem na... eu tenho um trânsito legal dentro do yoga no país, e eu tive há pouco tempo almocei com o professor De Rose, né? A convite dele. Ele me deu, ele tem toda a vida que ele publica um livro, ele me manda. Que bacana. A gente troca telefonema, toda vida que eu tenho um livro novo que eu publico, eu mando para ele, né? Ele comenta também. Está para sair agora no mês de maio, dou 3 livros meus. Um chama-se Budismo, o outro chama-se Hinduísmo, e o outro é um trabalho numa área diferente, né? Mas também associado ao yoga. Professor, fala um pouquinho, porque um dos seus livros, assim... O senhor falou que sua obra magna é esse livro aqui, né? São em 2 volumes. Esses 2 aqui. Está aparecendo aí para vocês, que é o História das Filosofias da Índia, né? Volume 1, volume 2, né? Onde o senhor, acho que faz aí um escrutínio, né, de toda essa herança magnífica que nós recebemos. E uma das questões mais comentadas, até para mim que fiz mestrado em filosofia, se comentava, não, o Oriente não tem filosofia. Quem tem a filosofia nasceu na Grécia. Tudo que veio da Índia, Japão, China, aquilo não é filosofia, é crença. Como é que o senhor responde a isso? Na verdade, essa postura filosófica é do Hegel. Do Hegel. O Hegel dizia que no Oriente não há filosofia. Então ele criticava o quietismo dos hindus, né? Aquela postura silenciosa e meditativa dos hindus. Ele achava que aquilo era uma evidência de inferioridade cultural. Que coisa. E outras coisas mais, né? Então ele inferiorizou nos seus escritos. Eu tenho aí História da Filosofia, não tenho o museu dele, onde eu assinalei bastante, que ele criticava não só a Índia como a China. E quando nós sabemos que eles são detentores de filosofias profundíssimas. Bom, muito antes olha, só para que você tenha uma ideia, meu amigo, recentemente, acho que na década de... acho que já nos anos 2000, o governo da Índia divulgou na imprensa mundial a descoberta arqueológica de uma cidade na chamada Civilização do Vale do Indo, onde foi submersa, vestígios submersos, onde foi encontrado casas com banheiros, com quartos de dormir, com sala de estar, 9.500 anos atrás. Que coisa. 7.500 anos de Cristo, numa época em que a Europa estava de tacape na mão, no Neolítico. E nós tínhamos uma civilização possivelmente até avançada na Índia. Bom, uma civilização que constrói casa com banheiro? Que coisa, né, professor? Isso agora, há 7.000 anos antes de Cristo. Não, 9.500 anos atrás, 7.500 anos de Cristo, desculpa, é verdade, você falou correto. Não seriam os dravidianos? Não tem nada a ver, porque fala-se muito dos drávidas. Os drávidas seria a cultura, a civilização autóctone, né? Eles pré-existiram lá. Existe a teoria de que ainda foi invadida por povos arianos, né? Essa teoria está muito questionada hoje em dia, que diz que os arianos de fato nunca saíram da Índia. Aliás, desculpe, saíram da Índia para ir à Europa. Foi o contrário, né? Foi o contrário. Então essa teoria está sendo muito refutada por David Frawley, Subhash Kak e outros, e há evidência bem forte que os arianos saíram da Índia para a Europa. Que interessante. E outro livro também emblemático do senhor é sobre as Upanishads, né, que foi o que encantou outro filósofo, né? Agora nós tivemos um exemplo do Hegel, né, que criticava
as filosofias indianas, mas nós temos o Schopenhauer, o bom e velho Schopenhauer, que falava que as Upanishads eram o consolo dele na vida e na morte. O que tem de tão especial nas Upanishads que deixou Schopenhauer tão fascinado e que, sem dúvida, aí mesmeriza tantas pessoas? Eu traduzi, eu tenho 3 livros sobre Upanishads. Eu tenho um chamado As Upanishads, que você utilizou do seu mestrado, conforme você já me declarou, onde eu traduzi e comentei, traduzi do inglês, porque nessa época eu não conhecia o sânscrito. Eu traduzi do inglês 9 Upanishads. E daquele grupo considerado do grupo das principais. Né? Então, a palavra Upanishad vem do sânscrito, que é a junção de Upa mais Ni mais Shad, que significa sentar-se próximo para ouvir. Numa referência ao discípulo que se senta próximo ao mestre para escutar os seus ensinamentos. Então as Upanishads falam de muita coisa. Por exemplo, as principais, elas falam do Atma, né, que seria o núcleo espiritual mais profundo do ser humano, que não é o nosso inconsciente. Né? Então assim, por exemplo, se você escutar uma música, como por exemplo, uma música que descreve um rio, como o Moldávia, de Smetana. Então quando você escuta o Moldávia, quando você escuta a sinfonia tocando a música sobre o Moldávia, mesmo que você não saiba que se trata de um rio, você percebe que se trata de, mesmo que você não saiba antecipadamente que se trata de uma música sobre um rio, mas durante o tocar da música você percebe que se trata de um rio. Então, a música, as Upanishads são mais profundas do que a música. Interessante. Elas falam de uma coisa que está além do inconsciente, que é o Atma, que é o nosso núcleo principal. As Upanishads falam dos pranas, que são as energias vitais. As Upanishads não falam da igualdade entre o Atma e o Absoluto. Ou seja, esse Atma que está em nós, está em tudo, é idêntico ao Absoluto, que eles chamam de Brahman. Não sei se é nas Upanishads, agora eu não lembro, que faz tempo que eu fiz o mestrado, mas há aquele axioma místico, acho que das Upanishads, Tatuanasi, que é tu és isto, né? Ou tu és aquilo. Essa frase ontológica, ela está na Chandogya Upanishad. Na Chandogya Upanishad. Então é o pai ensinando ao filho, o ensinamento é assim. Ele chega, meu filho, me traga uma fruta da figueira, diz lá o nome da figueira, traga uma fruta grande. Pronto, meu pai, agora abra, filho, abra. O que é que você vê? Sementes. Me tire uma semente. Pronto, meu pai. Abra a semente. O que é que você vê? Sementes menores. Abra uma delas. Ele abriu. O que é que você vê? Nada. Aí o pai diz, dessa minúscula semente nasce aquela árvore. Do vazio nasce tudo. Porque do vazio emergiu a criação. E você é esse vazio, você é tudo. O ensinamento é este. Que coisa, né? E foi o que, digamos, que fascinou Schopenhauer, né? Nem todo mundo sabe que ele assim, tinha em autoestima as Upanishads. Aliás, a história, para ser mais correta, a história é a seguinte. Um viajante chamado Anquetil de Perron foi à Ásia e lá encontrou uma versão em persa das Upanishads, que era a mesma versão que o imperador indiano pediu que traduzisse 50 Upanishads do sânscrito para o persa, que era a língua falada pelos mongóis, pelos islâmicos que invadiram a Índia. Então, essa tradução de 50 Upanishads foi traduzida para o persa. E o Anquetil de Perron pegou essa tradução, levou para a Europa e traduziu para o latim. Olha que coisa. Então vejam, a tradução do sânscrito para o persa, depois do persa para o latim, deve ter ficado horrível, né? Sem dúvida. Pois foi essa tradução do latino que leu Schopenhauer. E ainda assim, apesar de ser tradução, da tradução conseguiu impressionar o homem. Tanto que ele dizia, as Upanishads serão o consolo da minha vida, serão o consolo da minha morte. Sem dúvida nenhuma. Professor, o que o senhor poderia nos falar mais, o senhor que tem tanta vivência com relação a essa questão da espiritualidade? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, principalmente para todo o nosso público é vasto, está no mundo todo, né? Se constitui de buscadores que estão buscando se aprimorar espiritualmente.
Quais que seriam as balizas principais aí para quem quer realmente ter um desenvolvimento espiritual sério, sem cair nos chamados atalhos, no esoterismo fast food, nas fantasias, enfim? Bem, meu amigo, para quem tem uma espiritualidade sincera e uma busca profunda pela transcendência, a primeira recomendação que a gente faz é que persista, né? Persista na sua busca e procure ler, porque é muito difícil você encontrar um guru. Sem dúvida. E olha que eles abundam aí, né? Sim, mas você encontrar um verdadeiro guru hoje em dia é muito difícil. Na Índia, antigamente, era mais fácil, né? Porque eles eram mais numerosos, os gurus eram mantidos pelos discípulos, enquanto o guru se dedicava à espiritualidade, o discípulo mantinha o guru para que ele pudesse ensinar. Né? Uhum. Agora, você perguntar no mundo materialista, no mundo secularizado, no mundo em que o material está acima de tudo, como o Ocidente, você não vai encontrar guru. Sem dúvida. Né? É muito difícil. Então, leia, busque, procure ler. Procure ler livros da sua linha espiritual. Porque é assim, eu costumo muito dizer assim, existem vários caminhos espirituais. Então você deve ter o seu. É importante que você não misture caminhos, porque senão você vai se perder. Se você é Rosa Cruz, se aprofunde na Rosa Cruz. Esgote as possibilidades da Rosa Cruz. Agora, isso não impede de você ler outras coisas. Sentir outros aromas, né? Mas você tem que ter o caminho do seu coração. Isso é importante, porque há pessoas que se fragmentam em múltiplos, né? Não vão a lugar nenhum. É verdade. Eles ficam buscando, tateando, e não encontram o seu caminho verdadeiro. O seu caminho tem que ser como um rio. Você tem que navegar por um rio só, que ele vai lhe levar ao mar. Mas se você navegar por vários rios simultaneamente, você não vai a lugar nenhum. Maravilhoso, professor. Olha, que papo gostoso, né? Quase que foi um darshan, para usar um termo do yoga. Eu quero ressaltar para o pessoal que quer conhecer a sua literatura, olha, contribuições do Yoga Educação do Brasil, um ensaio sobre a ética e o yoga, manual para projetos de pesquisas em parapsicologia, Yoga Repensando a Tradição, já citados aqui, História das Filosofias da Índia, volume 1 e 2, e esse livro fascinante aqui, que são as bases neurofisiológicas das experiências místicas. Todos esses livros apareceram aí para vocês. Como é que o pessoal consegue esses livros? Estão aí nas livrarias ou é direto com a editora? Não, deixa eu ver. Esse livro aqui, que é História da Filosofia da Índia, você pode adquirir no site da editora Apris. Ah, sim. É APPRIS. Está aparecendo aí para o pessoal. Então, Apris. Uhum. Então, no site dessa editora você pode encontrar esses livros. Uhum. Não são baratos, porque o livro com esse volume. E esse aqui você encontra na editora. Esse aqui você pode mandar buscar na editora. Essa editora aqui chama Editora do Conhecimento. Uhum. Eu não sei se está nas livrarias. Sinceramente, eu tenho ido pouco a livrarias. Mas as livrarias, se você for procurar livro de Carlos Alberto Tinoco, vai aparecer os livros que eu escrevi lá, a editora manda buscar para você. Maravilha, e o senhor, imagino que o senhor aceita ainda convites para palestras? Aceito. Então, quem quiser convidar o professor Tinoco, e você que é de outros lugares, quiser trocar conhecimento, lhe mandar e-mail, telefone, estão aparecendo seus dados aí. Professor, obrigado por nos ter recebido. Obrigado, digo eu, meu amigo. Aqui foi um prazer muito grande revê-lo. Espero revê-lo em outras oportunidades. Vamos voltar para explorar um pouquinho mais o senhor. Fique à vontade. Ok? Obrigado. E a vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, acionar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.